vamos falar de investimentos. Então, vou trazer para vocês aqui, não a história, né? Porque a história a gente já contou, né? Num vídeo feito recentemente, né? Mas hoje vamos trazer aqui uma empresa que estava com o seu balanço aqui mais do que aguardado, uma expectativa tremenda aí em relação aos números que essa empresa viria apresentar agora no terceiro trimestre. Então, eu estou falando aqui da Cielo S.A. A Cielo, que a gente já retratou recentemente até o semestre, né, o primeiro semestre do ano de 2021, e aí naturalmente que a gente recebeu muitos comentários mesmo a respeito dessa empresa, porque gera uma expectativa, será que ela vai se recuperar? Não que ela esteja mal, né? Mas o problema é que a Cielo ela vem praticamente estagnada aí ao longo do tempo, né? Vem com uma queda aí no seu faturamento, uma queda também nos seus resultados, e aí naturalmente que causa toda uma expectativa, será que ela vai, né? Então uma das coisas que a gente sempre fala, se ela tem uma concorrência muito forte com empresas, naturalmente tem empresas grandes, mas também diversas empresas pequenas e uma outra maneira de se fazer negócios hoje, né? Então a Cielo ela tem que praticamente se reinventar e vai ter que achar um novo caminho. E a expectativa passa a ser o seguinte: todo trimestre, será que ela vai, né? Então agora saiu, no último dia 3 de novembro, saiu aí o balanço do terceiro trimestre e aí, consequentemente, o que eu trouxe para vocês? O balanço ele teve poucas alterações, mas para que a gente possa ver onde mais chama atenção, que é na parte de resultado. Como é que foi o faturamento, como é que foi o lucro e como que é o desempenho, né? O que a empresa vem fazendo ao longo de todo esse período. Então eu trouxe para vocês aqui a DRE, tanto trouxe lá o exercício de 2020 para a gente ter uma base de comparação e trouxe os trimestres todos separadinhos ali para a gente ver trimestre por trimestre como que vem sendo o desempenho da Cielo e, consequentemente, também o fechamento. E aí a gente consegue ter pelo menos uma comparação proporcional, né, ao ano de 2020 para saber o que a Cielo vem fazendo através dos seus números, se ela vem esboçando uma reação ou não, né? Então, trouxe para vocês aqui essas demonstrações, essa DRE, né, para a gente poder acompanhar. Então, vamos aos números. Então vamos aqui para a demonstração de resultados da Cielo S.A. referentes ao terceiro trimestre do ano de 2021. E para tanto trouxe aqui para a gente fazer uma comparação o exercício inteiro aqui de 2020, a DRE de 2020. E aí eu separei aqui o primeiro trimestre, como que foi o primeiro trimestre da Cielo, o segundo trimestre, o terceiro trimestre, para a gente poder acompanhar trimestre a trimestre como que vem sendo o desempenho. E aí, naturalmente, fechando aqui com o terceiro trimestre, com a totalização desses números. E aí, consequentemente, a gente vai ter condição de fazer uma comparação com 2020, claro, respeitando a proporcionalidade, já que estamos tratando apenas de 9 meses, né, contra 12 meses do ano anterior. Mas, enfim, aqui já dá para ter uma ideia como que vem sendo esse desempenho da Cielo, já que eu falei anteriormente, é um dos balanços que estavam mais sendo esperados aí por todos os investidores, né? Então vamos começar aqui, ó. No ano de 2020, ela vinha aqui com um faturamento de 4.675 bilhões de reais, e aí começa o ano de 2021. No primeiro trimestre, de janeiro a março, 1.169 indo já para segundo trimestre, de abril até junho, 1.173. Então, praticamente aqui um faturamento estável do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Já para o terceiro trimestre, aí já ocorre aqui uma elevação no faturamento, indo para 1.267 bilhões de reais. O que totaliza em 9 meses 3.610 bilhões de reais. Então, colocando aqui na média, vamos colocar aqui em torno de 1.200, ela projeta um faturamento total em torno de 4 bilhões e 800. Então, 4 bilhões e 800 em relação a 4 bilhões e 675, descontando toda a inflação também do ano de 2021. Então, está projetando aqui que não vai haver um crescimento real no faturamento da Cielo, pelo menos os números vão nos conduzindo para essa conclusão. Já em termos de resultado, 490 milhões foi o lucro líquido do ano de 2020. Nos 3 primeiros meses do ano, ela lucrou 241 milhões, né? Então, apesar de um faturamento mais baixo aqui dos 3 trimestres, mas ele foi um faturamento que teve um lucro maior. No segundo trimestre, o lucro já cai para 180 milhões. Aumenta um pouquinho o faturamento, porém cai o lucro e, consequentemente, também cai a margem. A margem que eles tinham recuperado aqui para 20, ela já cai para 15. No terceiro trimestre, o lucro já fecha em 211 milhões de reais e a margem já melhora um pouquinho, 16,7.
Longe ainda do 20,6 lá do começo do ano, mas já é 16,7, já é pelo menos uma melhora. E nos 3 trimestres, né, o total deles, então ele fecha com lucro de 633 milhões, o que também projeta um lucro acima de 800 milhões de reais para o ano de 2021 e com uma margem, na média aqui, trabalhando com 17,6%. Então, o faturamento praticamente ele vai ficar estável, né, em valores reais em relação ao ano de 2020, porém o lucro aqui ele já projeta ser um lucro melhor. E por que esse lucro melhor? Então vamos ver aqui. O custo do serviço prestado da Cielo, que era de 60%, no primeiro trimestre foi para 64%, aí voltou para os 60%, subiu um pouquinho para 61,2%. No ano, está aqui projetando aqui uma média de 62%, quer dizer, o custo para poder vender 62%. Já as despesas da operação da empresa, que no ano de 2020 fecharam na média com 27,8%, começaram esse ano bem baixa, com 13,8%. Aí já subiu para 21,1%, recuou para 17,6% e na média vem aqui com uma despesa operacional pesando 17,5% no faturamento. O resultado financeiro, que havia sido positivo em 2011 com 111 milhões, começa esse ano com 48 milhões, daí é um resultado negativo de 8.943, e no terceiro trimestre desse ano, fechado agora dia 30 de setembro, 38 milhões negativo. E aí dá aqui apenas um resultado positivo de apenas 1 milhão de reais. E aí, naturalmente, temos aqui os impostos sobre o lucro. Então, está aqui explicado como que foi o desempenho da Cielo ao longo desse terceiro trimestre, claro que comparando sempre com os trimestres anteriores. Então, em resumo, o faturamento aqui ele vai seguindo mais ou menos estável em relação ao ano de 2020, projeta um lucro maior aqui também em relação a 2020, porém, esse lucro maior, aonde que a gente observa ele? Pela redução da despesa operacional, já que o custo, esse ano, por enquanto, está sendo superior ao do ano anterior. Então, o que está levando a Cielo a apresentar um lucro maior é justamente um programa de redução de despesas que a empresa vem apresentando aí, que trazem esses números aqui com uma despesa operacional em torno de 17,5%. Então, está aí explicado como que foi esses 3 trimestres da Cielo. Tá, então, acabamos de ver aí o desempenho da Cielo nesse terceiro trimestre, né, e consequentemente o desempenho ao longo de todo o ano, como que vem acontecendo. E naturalmente que quando saiu o balanço gerou toda uma expectativa, as ações no dia 4, praticamente eles até ameaçou dar uma subida, mas daí acabou não encantando tanto assim todo o mercado, né? Tanto é que as ações não conseguiram dar aquela disparada, porque o mercado esperava mais dos números que a Cielo viesse a apresentar. Então trago para vocês aqui, trouxe, né, para vocês também saberem agora como que está a situação da Cielo ao longo desse terceiro trimestre. Dito isso, para você que pensa em investir, para você que já está investindo, né, então vamos analisar, vamos conhecer as empresas, saber como que está a situação econômica e financeira delas, para saber se vale a pena ou se não vale a pena investir, né, e aí pelo menos você investe de forma consciente. E quando você investe de forma consciente e com conhecimento, você minimiza as possibilidades de risco e potencializa as probabilidades de ganho. Dito isso, bons investimentos para vocês.